Eu vivia já cansado de sofrer, parecia estar chegando o meu fim. De repente uma flor foi brotando em meu jardim. Era o amor de Jesus nascendo em mim. Jesus Cristo é a verdadeira paz que o mundo nunca pôde conhecer. Ele com o seu poder transformou meu coração. Minha vida hoje está em suas mãos. Jesus, Jesus, foi Jesus quem me deu forças pra vencer. Jesus, Jesus Cristo hoje quer salvar você. Só Jesus pode mudar o teu viver. Basta confiar somente em seu poder. Não precisa preocupar, venha do jeito que estás. Somente Ele pode transformar você. Meu estado era pior do que o seu. Ele não levou em conta e perdoou. Ele me aceitou assim, me encheu de amor sem fim. Com certeza vai encher você também. Jesus, Jesus, foi Jesus quem me deu força pra vencer. Jesus, Jesus Cristo hoje quer salvar você. Jesus Cristo hoje quer salvar você. Nós estamos aí ainda sujeitos ao frio de julho, né?
Normalmente tem os 3 dias de frio do mês de julho. E esses 3 dias podem ser fortes, né? Goiás sempre foi assim, 3 dias de frio. Mas eu creio que todos estão prevenidos. Se tem alguma irmã, viúva, tem criança e não tem com que se cobrir, eu não creio que exista isto aqui na igreja, não é? Mas então deve procurar diáconos em tempo, né? Antes. Os diáconos estão prontos para olhar esse setor também. Não tem nenhuma irmã da comunhão que tem que estar passando frio, né? Nenhuma criancinha sua, né? Um irmão mesmo. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versos 14, 15 e 16. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode vê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Senhor, todas as vezes que nós vamos orar, se nós pensarmos um pouquinho, nós teremos muitas coisas das quais nós teríamos que nos envergonhar. Pensamentos, atitudes, palavras. E é uma ousadia da nossa parte, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10. Entrarmos no santuário do Senhor. Essa ousadia é pelo sangue de Jesus Cristo, sem o qual todos nós, sem exceção de nenhum, já teríamos sido fulminados. E isso justifica, explica aquilo que está escrito: se não for a tua misericórdia, todos nós teríamos sido consumidos. Portanto, ó Pai, é sob essa ousadia que nós vamos discorrer sobre a Tua Palavra, sabendo que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, pronta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Nós suplicamos que a Tua graça e amor venha superabundar no nosso meio, no coração de cada irmã, de cada irmão. Haja certeza, confiança do perdão, do sangue de Jesus Cristo, o conhecimento da condição do tempo em que vivemos. Estas coisas que não nos deixará ser enganados e atirarmos contra nós mesmos. Em nome de Jesus Cristo, cura aqueles que estão doentes, que estão aflitos e necessitados, como já foi orado aqui nesta noite. Te suplicamos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. São Paulo, com essa declaração aqui do verso 14, está nos dizendo que esperar que o homem natural, a pessoa natural, seja pai, mãe, filho, filha, seja quem for,
compreenda as atitudes do homem espiritual, é estultice. Porque nós não podemos exigir compreensão espiritual do homem natural. Isto porque a Bíblia mostra que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque isso lhes parece loucura. Agora, o Evangelho está sendo vivido de tal forma que ninguém encara a vida de um cristão normal como uma loucura. Porque o crente não está tendo uma vida muito distinta da sociedade. Não tem porquê e nem como confundir os homens. Isto porque, conforme Paulo disse, o profeta nos mostra, é que os crentes, na maioria, a maioria dos crentes, porque você sabe que a Bíblia não foi escrita somente para noivo. A mensagem também não é somente para noivo. Por isso que o irmão Branham morreu implicando com certas coisas, com o pecado. Na verdade, ele não vivia, todas as suas mensagens eram sempre a mesma, batendo só naquele assunto. Não. Mas ele morreu combatendo. Porque ele foi pastor para a própria Igreja Católica. Como Elias foi pastor até de Jezabel. Então, quando nós falamos assim, nós não queremos nos referir a noivo. Porque está bem certo, está bem claro que a sua fé, a fé da pessoa que crê e procura viver a mensagem do profeta desta era, é tida como uma loucura, é como uma heresia. Mas, neste caso geral, generalizado, os crentes não têm nenhuma distinção a ponto do homem natural compreender. Hoje está plenamente compreensível. E isso é o que dá lugar ao ecumenismo, que é, sem dúvida alguma, a imagem da besta. Aqueles que não têm revelação estão esperando um número misterioso, número do CPF, número de identidade, estabelecer isso de uma maneira mais rígida. E outros números. Então fazem panfletos, folhetos sobre número e coisa, etc. Ora, na verdade, a marca da besta está na testa, e ela é fundamentada na doutrina da Santíssima Trindade. 3 pessoas distintas. Então o ecumenismo tem o seu fundamento. E logicamente a fé da mensagem já começa distinguindo, sendo diferente, sendo uma loucura. E na linguagem de Paulo, uma loucura para os que perecem. Porque em cada era da igreja houve uma mensagem que foi uma loucura. A mensagem de Lutero foi uma loucura na sua era. Hoje, os luteranos não passam de um católico desviado. Católicos desviados da Igreja Católica. Somente isso, mais nada. Mas na era de Lutero, que foi a era de Sardes, né? Aquilo foi uma loucura, foi um distúrbio.
fazia diferença. E o homem natural não podia entender. E assim foi na era de Wesley. Os dons espirituais foram uma loucura tremenda para as denominações. E agora, a mensagem de William Branham é a loucura do século. Só que é a última loucura. Isso aqui é importante saber. Ela é a última. Não haverá outra loucura. Porque o próximo passo de Deus é o rapto, é o arrebatamento. Deus não vai fazer mais nada. Não há outro evento depois do ministério do sétimo anjo, a não ser o rapto, o arrebatamento da sua igreja noiva. Agora, isso é sabedoria de Deus, dada aos filhos de Deus. Eu tirei aqui umas citações nos selos, e é claro, sempre sei que não vai dar para entregar tudo, mas vocês que gostam de anotar, tem o selo parágrafo 80, do 80 ao 96. Quando o profeta está falando da sabedoria na era do homem. E quando se fala de sabedoria, não se pode esquecer da mente. A mente é a porta para tudo que entra no homem. Como Jesus disse, a mente é a porta para tudo que contamina o homem. A mente é a porta por onde entra tudo que justifica, que salva o homem. Então você tem no quinto selo do parágrafo 8 ao 96. E depois você vai ver que isso está bem estabelecido na mente. Quarto selo, parágrafo 14. E logo ele dá uma sacudida na consciência, porque tudo isso envolve a mente, dizendo: não deixem a sua consciência descer ao bolso. Isso está no quarto selo, parágrafo 135. E por fim ele diz: um cristão deve ter a mente celestial. Quarto selo, 87. Depois você vê a mente carnal no quarto selo, parágrafo 180. A mente humana eclesiástica no quinto selo, parágrafo 227, 230. Então isso aqui seria o suficiente para nós passarmos um bom tempo aqui reunidos, né? Aqui, por exemplo, no quinto selo, parágrafo 80, 96, é muito longo. Não dá, é claro, para mim estudar, nós estudarmos juntos, lendo tudo, estudando, comentando, não é? Vamos ver aqui, o quinto selo, parágrafo 80 a 96, não é? Mas nós podemos resumir aqui. Vejamos. Ele está falando dos animais, das criaturas que se manifestaram ali no capítulo 6 de Apocalipse para resistirem àqueles 4 cavaleiros. Porque onde é que aparece um cavaleiro daquele, também tem uma criatura para resisti-lo. Como seja o leão, o boi, o homem, a águia. Eu acho muito bonito esse estudo. Ele é muito bonito e importante. Porque, como nós temos batido nisso, é isso aqui que faz a diferença.
o ministério do irmão Branham, ele teria sido apenas um homem usado por Deus, como muitos dizem. Ele foi um grande homem usado por Deus, somente isso. Se ele não revelasse os 7 selos, o Apocalipse, ele teria sido apenas um grande homem usado por Deus, como Smith Wigglesworth e tantos outros, na cura divina, T.L. Osborne, né? Agora, isso aqui faz a diferença. É tão bonito e tão real, encaixa tanto com as Escrituras, aquele evangelho que bramiu como leão, né? O genuíno evangelho primitivo, não é, irmãos? Ele bramiu como leão, como isso casa direitinho. Justamente na era em que ele estava, o anticristo estava cavalgando no cavalo branco para conquistar. Ele teria que aparecer num cavalo branco, não podia ser um cavalo vermelho, porque ele estava conquistando a sua subtileza, astúcia para conquistar. Pois bem, logo o boi, que é o animal do sacrifício, né? Trabalha, depois morre. Isso aí nós vemos tudo casado com as 7 eras da igreja, conforme nós estamos estudando. Então a igreja foi aquela igreja mártir, porque ele mudou, ele conquistou, depois veio o concílio de Nicéia, e quando houve o pacto que misturou a igreja com o Estado, e criou o Natal dia 25, e essa coiseira toda, fez esse pacto do paganismo, partindo dessa doutrina que foi criada no concílio de Nicéia, da Santíssima Trindade, o batismo dos títulos. Então, os que acordaram em tempo, deram suas vidas. Então o boi trabalhou, depois foi para o sacrifício, morreu. Mas logo veio o homem, a sabedoria do homem, foi para resistir. Olha, você vê então por que essa Bíblia hoje está traduzida por todas as línguas e idiomas. E homens que gastaram suas vidas, deram suas vidas pela sociedade bíblica, pela tradução da Bíblia. Essa tradução aí do rei King James, né? Até veja quem Deus usou para estar profundamente interessado. E esse padre João de Almeida, né? João de Almeida, tradução que nós temos, que nós usamos, o Senhor tomou, converteu o seu coração e ele deu toda a sua pela tradução dessa Bíblia. 70 tradutores formaram a Septuaginta, lá no princípio, imbuídos por esse Espírito. Quer dizer, foi Deus, porque isso tinha que ser traduzido do hebraico, do aramaico, do grego, do próprio dialeto que Jesus falou, que foi a coisa mais difícil, porque lembra-se que a irmã Meda, com muito carinho, disse: Billy, você falou aquela palavra errada lá no culto. Ele agradeceu lá na frente, ele disse: você sabe, Meda, que a maior dificuldade dos tradutores traduzirem Jesus foi por causa da linguagem que ele usou. Foi a linguagem mais simples, a linguagem da plebe. É tanto assim que aqueles cultos, os grandes homens, disseram assim: veja com quem ele anda, veja se tem algum príncipe lá no meio deles. Agora, Jesus não falava a linguagem difícil, usando vocabulários que aquele povo não pudesse entender. Falava a linguagem daquela gente.
falava como eles falavam. E essa foi a dificuldade. Mas todas essas dificuldades foram superadas. Por quê? Porque esse interesse tão grande de traduzir a Bíblia em todas as línguas e idiomas, sendo que foi um livro tão combatido, tão perseguido. Porque esse livro foi perseguido, esse livro foi cativo, esse livro foi queimado, esse livro foi preso no Vaticano, perseguido por Roma. A história não falha, não nega isso. Porque para manter o povo nas suas superstições, se arrastando atrás de um ídolo, o povo não podia conhecer a Bíblia. Porque ao conhecer a Bíblia, então eram libertados. Tinha que conhecer uma missa rezada em latim e um Padre Nosso decorado e não sei quantas Ave Marias e pronto. Então aí está o homem levantado por Deus. Não se sabe nem se todos eles estão salvos. Isso é tão profundo que não se sabe se todos eles estão salvos, pelo menos. Isso não importa. É a era do homem. Foi a era do homem. E isso fazendo mesmo sem compreender. Homens naturais exercendo com fidelidade a parte natural. Porque a Bíblia, para ser escrita no seu original, ela dependeu do Espírito Santo. Foi escrita pelo Espírito Santo, através dos seus escritores. Mas para traduzida, não. Qualquer um podia traduzir. Qualquer um pode traduzir. Mesmo sem compreender. Mesmo tendo a mente natural. Porque está traduzindo apenas a letra, que por sinal mata. Cabe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vivificar essa letra quando seja quem for, durante o tempo em que ela estiver ainda aberta aqui, ler. Aí já é outra coisa completamente diferente. Isso é como na medicina, às vezes um médico ateu não crê em Deus, ele não sabe que está sendo usado para descobrir uma fórmula, descobrir uma vacina para combater a paralisia infantil, imunizar uma criança. Quantas milhares e milhares de crianças não são paralíticas hoje porque os pais cuidaram e vacinaram-nas no tempo certo? Quantos milhões de crianças seriam paralíticas? Não se sabe se esses cientistas deram glórias a Deus pela grande descoberta, como Simpson, que lá no passado já superado o cloroforme, por exemplo, quando ele descobriu que antecedeu a anestesia para a operação. Então ele disse: as minhas descobertas é que eu sou pecador e Jesus Cristo é meu Salvador. Um cientista fez uma declaração dessa, né? É uma coisa tremenda, não é? Bonita. A maior de minhas descobertas é que eu sou pecador e Jesus Cristo é meu Salvador. É. Pois bem, então é enfatizando isso aqui que o irmão Branham está voluntariamente saíram para dar suas vidas
A eles não lhes importou isso, porque o espírito da igreja naquele dia foi de obras e sacrifício. Eles subiram ali confiadamente, com o coração limpo, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era, e morreram como heróis sacrificados. Houve milhares e milhares, por certo, tem registrado 68 milhões. Foi a era do boi, o sacrifício, entendem? Bem, o espírito de sacrifício somente poderia operar nessa era para combater a grande oposição durante esses 1000 anos. Hoje você não tem um crente sendo executado na rua, na praça, sendo queimado. Por quê? Para negar que Jesus Cristo é Salvador. Não tem mais. Você não vai ver isso mais. Não é? Agora, o terceiro animal que saiu do diabo foi o cavalo negro. E o poder de Deus para combater os poderes do cavalo negro foi o homem. O homem, um ser sábio e astuto com a sabedoria de Deus. Vocês sabem que o homem é o mais sábio que qualquer animal. É mais sábio porque pode sobrepujá-lo em astúcia. O homem é sutil e perspicaz. Tem mente, tem raciocínio. O animal, ele age por instinto apenas. Agora, a era que seguia a era das trevas, aqui deste lado, durante o giro do cavalo negro, quando cobravam pelos sacrifícios e as demais coisas, e o dinheiro corria, a besta seguinte que saiu para combater isso foi o animal com a cara de homem. Isso foi que João viu. Era sábio, educado, perspicaz, fino e ungido com o espírito desse dia. Vê você? Agora ele saiu para combatê-lo com a subtileza da sabedoria de Deus, com ele. Essa foi a era da reforma, quando se apresentaram Martinho Lutero, Wesley, Zwinglio, Knox, Calvino e os demais. Observem como, desde o final da era das trevas para cá, durante a reforma especial, tem sido a subtileza do homem. E o terceiro animal que mandou Deus, e o terceiro animal que mandou Satanás também era sutil. Observem o que ele disse: 2 libras de trigo por um dinheiro, 6 libras de cevada por um dinheiro. Está no capítulo 6 de Apocalipse. Vê você? Haviam tantos ardis para conseguir dinheiro, a sutileza para obter o ouro do mundo e para que eles entrassem as riquezas. Tem sido cumprido exatamente. Começaram as cobras, cobrando pelas orações. Criaram um lugar chamado purgatório, de onde somente o sacerdote podia tirá-los por suas orações, mediante taxas pagas. Tinham que doar suas propriedades para tirar almas do purgatório. Foi assim como ela ficou rica, levando o ouro das nações. A igreja e o Estado eram o mesmo, então a igreja se apoderava da propriedade. Quantas escrituras existem por aqui que foi a igreja que deu? Nesse Brasil afora e em todo o país católico. Você, talvez aqui tenha alguém que tem propriedade que veio lá da igreja católica, não é? Comprada. Não tem compromisso nenhum, não tem comprometimento não. Mas ela se tornou proprietária, latifundiária. Ela ficou grande com a sua astúcia. Ela é uma grande administradora para o Estado também. E não podem ver vocês que há muitos evangelistas que hoje ainda têm a mesma unção? Pedem os velhinhos, eles dão a unção para pedir dinheiro. Pedem os velhinhos para que lhe dê sua pensão.
toma a pensão dos velhos. Que coisa terrível. É melhor que não me entenda nisso. Quero ficar com isto. Fixo de novo aqui para ver onde vamos chegar. Aqueles homens como fazem é coisa deles. Isso não tem nada a ver comigo. Eu somente sou responsável por isso aqui. Só responsável por vocês. Olha, irmãos, se vocês que anotaram quiserem ler, vocês vão ler até o parágrafo 96. Eu não posso ler até lá. Mas isso aqui simplesmente esclarece que, na verdade, foi uma era que teve que entrar na cabeça. A cabeça. Agora, isso ficou estabelecido como o único meio de se crer em Jesus Cristo, de se pregar o Evangelho, e vai chegar o tempo, se houver tempo, da pessoa, de um homem chamado por Deus, não poder pregar se não tiver um diploma, se não passar por uma faculdade, primeiro um instituto, um seminário. Isso já está estabelecido. Já está. Por quê? Na verdade, houve um tempo em que isso teve que entrar em cena. Como eu já disse, só a tradução da Bíblia explicaria tudo isso. E esse evangelismo que espalhou pelo mundo, inclusive garantindo a liberdade de culto. Se não for a Inglaterra, os Estados Unidos, esse país aqui não teria liberdade de culto. Não vamos pensar que essa liberdade que nós temos de culto aqui nesse país é bondade da igreja mãe, entre aspas. Não. É compreensão dela. Não. Isso é porque houve uma força maior que impediu. Mas até hoje nós temos dias nacionais aí de um ídolo. A nação parando por causa de um ídolo. Capitais parando por causa de uma estátua de barro. E feriado de Corpus Christi. É tanto feriado religioso, guardado, comemorado no dia que der certo da semana, parando a nação toda. Mas o certo é que não ficou nisso aí, no homem. Veio a águia. E a águia volta à coisa rústica, volta para o deserto. A águia volta para o deserto. Se foi uma coisa do deserto, lá da selva, um leão. Se foi uma coisa também da selva, do mato, um boi, rústica, depois se tornou uma coisa tão polida que é o homem, mas depois volta uma coisa lá para o deserto novamente, que é a águia. Jesus não vai raptar a sua igreja através do homem, da astúcia do homem. Não. A águia vive no deserto, nas montanhas. E ela tem essa característica que nós já conhecemos através da mensagem e mesmo através do vídeo, do filme, aquela característica especial, enxergar, ver, ter aguçidade mais do que qualquer outro animal. E ir mais alto do que qualquer ave, mais alto do que o falcão, do que o condor, seja de quem for. A sua estrutura permite ir numa altura que a estrutura dos outros não permite, de forma alguma. Eles não suportariam
ir numa altura que a águia vai. E você precisa entender que isso significa a mente espiritual, que está muito mais alta de qualquer mente aqui na terra, onde possa ir. A mente do eleito, ele pode ser analfabeto, não saber escrever o seu próprio nome. É uma mente espiritual, é portanto uma águia. Ela vai na altura que nem uma mente de todos os sábios aqui do mundo não pode ir. Isso não é um enche-tempo. Isso não é uma tonteria. Isso não é um pensamento da gente. Não é um eu acho. Não é isso. Isso é assim. Isso é assim. É em razão de ser. E você mesmo, como ser humano, às vezes não sabe compreender um lado que você tem. A irmã Meda disse para o irmão Branham: eu não te compreendo, eu não te entendo. Ele disse: nem eu me entendo, eu também não me entendo. Nós estamos passando por fases, por momentos, que eu me ponho a perguntar: será que isso não é a fé perfeita? Teria caído uma falta de sentimento, ou o que é? Uma falta de noção, até mesmo do perigo? Não é essa segurança que veio sobre a igreja, baseada aqui na doutrina de Calvino, uma vez salvo para sempre, a segurança do crente? Então, tendo essa segurança mental apenas, natural, a igreja se corrompeu. Os homens se corromperam, os pregadores se corromperam, se venderam. A igreja ficou cheia de pecado. Por quê? Porque nós somos salvos. A segurança da salvação não é essa, não é esse tipo de segurança. Nós estamos passando por uma fase totalmente diferente, e não vamos dizer que é a igreja de Goiânia, a igreja de Anápolis, a igreja de Belo Horizonte, a igreja de São Paulo, a igreja do Brasil. Não, do mundo todo. Não dá para entender. Nós temos um lado que não dá para entender, para compreender. Porque nós temos sempre esse lado que é natural. E eu diria com Paulo aqui, eu diria assim: o homem que é apenas natural, porque todo homem é natural, mas aquele que é somente natural não pode compreender as coisas do Espírito. Paulo teve essa fase, teve esses dois lados dele, o que podemos chamar de duas naturezas. Ele disse: de um deste eu me glorio, daquele que foi lá nas alturas. Ele teve isso. Agora, aqui no quarto selo, parágrafo 87, o irmão Branham disse: eu creio que qualquer verdadeiro cristão renascido é uma pessoa estranha para os do mundo.
pergunto, o que são coisas espirituais que os naturais não podem entender? As coisas espirituais, para mim, de mais valor que para Deus é você. Você é uma coisa espiritual. É o ser humano, é a alma, é o espírito, é a pessoa, é o crente. Você poderia cobrar compreensão de um marido incrédulo que não teve a mesma revelação que você teve? De filhos que não compreendem, que são apenas naturais? De uma mulher que não nasceu, não renasceu, que não tem a revelação? Ora, eu creio que qualquer verdadeiro cristão renascido é uma pessoa estranha para os do mundo, porque você tem sido mudado. De todos os modos você tem sido mudado. Agora é de outro mundo, você não é desse mundo. Você não é daqui. Eles contam que tinha um rapaz que era muito mundano. E ele gostava muito de tocar violão, fazer serestas, né, serenatas e coisa. E era perdido. Mas ele aceitou o evangelho, se converteu a Jesus e sumiu, desapareceu. É claro, ele desapareceu. Simplesmente desapareceu daquele círculo de amizade, de bebedeira, de serenatas. Sumiu. Por muito tempo já não viram o rapaz mais. Um dia ele estava vindo de um trabalho que foi até tarde na oração, de uma vigília. Estava com o seu violão e os seus amigos, seus antigos amigos, o encontraram, pararam. Mas fulano, você sumiu, o que aconteceu com você? Ele falou, eu morri, Paru. Eu morri. Aí eles saíram tudo correndo. Era tarde da noite. Eles acreditaram que ele tinha morrido mesmo e tinha aparecido para eles, com o violão na mão. Porque você tem sido mudado. Agora é de outro mundo. Seu espírito é do outro lado do abismo. Como você pode esperar ser compreendida? Você quer viver no que a mundana te compreenda. Não escandalize e te entenda. Não se sabe como faz. Isto aqui é um enredo tão bárbaro, diz o irmão Breno. Você se enreda. Se você não é diferente, então algo anda mal. A minha avó dizia, diga com quem tu andas que eu sei quem tu és. O profeta diz, diga, me mostra o que você está vendo, o que você lê, o tipo de música que você gosta de ouvir, as pessoas com quem você se associa, mantém as suas amizades, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Ele falou, isso não é temerário julgar, não é julgamento. Se você não é diferente, então algo anda mal, ainda é demasiado semelhante aos da terra. Você está parecendo demais com os da terra. Você está muito semelhante a eles. Um cristão deve ter mente celestial. Os do céu vivem pela palavra. Então um cristão deve ter mente celestial. E se ele tem mente celestial,
ele não pode esperar ser entendido, compreendido por aquele que não tem a mente espiritual, celestial. Eles compreenderam a Moisés? Não, eles não compreenderam a Josué. E veio assim até Jesus. Eles não compreenderam a Jesus. Eles não entenderam que ali estava o Messias. Com exceção daqueles que foram revelados. Como São Pedro declarou por eles: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É uma análise que você tem que correr com a Escritura, porque a Escritura sempre termina em você. Você começa lá no Gênesis, ela vai terminar em você. Você não pode ler a Bíblia como se ela encarar a Bíblia. Não é questão de ler a Bíblia. Encarar a Bíblia como uma linha, uma estrada de ferro que está ali assim, ó, ligando o norte ao sul, e você está de cá, e para trilhar essa estrada você está numa locomotiva, num trem, para percorrer essa estrada. Não. Você é uma das estações da Bíblia. Inclusive Jezabel foi uma das estações. Herodias foi uma das estações. Cada profeta foi uma estação da Bíblia. A igreja primitiva foi uma estação da Bíblia. Então a Bíblia está aqui, chegou agora. Ela está na sua estação final. É você, é a igreja da agora. Essa aqui é a Bíblia. A Bíblia não é um livro lá e você cá. Não é isso não. Tanto que você pode sentar assim e ler a Bíblia todinha, dinamicamente, dentro de 5 minutos. Você já pensou nisso? Já fez isso? Alguém já fez isso? Você começa ali, refletindo no Gênesis, no princípio, haja. Você vê a queda no Éden, você vê Caim matando Abel, você vê logo a torre de Babel, você vê o dilúvio, você vê como Israel foi parar no Egito, né? José sendo vendido, e dali depois a fome levando para o Egito. Você vê tudo isso assim dentro de frações de segundo. Vê a saída de Israel, o Mar Vermelho abrindo, e murmuração no caminho, aquela coisa toda, a entrada em Canaã, e vem vindo assim, Canaã, e divididos em terra, começaram a brigar de novo, coisa e tal, e você entra para Juízes, passa por Rute, vem vindo assim, entra para os Salmos, passou por Esther, Neemias, e reconstruindo o templo, aquela coisa toda, tampando a brecha, passa pelos Salmos, você passa por Jó, passa pelos Salmos, aqueles Salmos que você vê lá o cajado do pastor, e você passando pelo vale da sombra da morte, você vê o Calvário no Salmo 22, vê tudo isso, e entra pelos provérbios e cantares, e vai vir assim, e vê o Evangelho completo em Isaías, vê o Apocalipse completo em Ezequiel, vê ali nos pequenos profetas até os carros, os faróis de hoje, o saco furado carregando dinheiro, essa coiseira toda, e entra por Mateus, Marcos, Lucas, João, e vê Jesus fazendo tudo aquilo ali, sendo crucificado e ressuscitado, vê Atos dos Apóstolos, e o dia do Pentecostes caindo, e a igreja dando sua vida, testificando de Jesus, e Paulo indo até parar em Roma, e logo vem as suas cartas. Pronto. Romanos, e a carta, logo chega o Apocalipse, pronto. E onde é que você ficou? Foi um jornal que você leu? Você não faz parte daquilo? Faz tanta parte quanto Davi fez. Faz tanta parte quanto qualquer um deles lá fez. Lídia, Febe,
Dorcas, o Lucas, e assim por diante. Então a mente celestial é a mente que convive com as coisas celestiais, que tem um pleno relacionamento com as coisas celestiais. A mente celestial é a mente que convive com a palavra, independentemente da letra. A Bíblia passa a ser escrita no seu coração. Ela está na sua mente. Está no seu coração. A justiça de Deus está no seu coração. Nos mínimos detalhes. Agora, essa Bíblia, ela é interpretada de várias formas. Teólogos, homens que estudam 20 anos, se aprofundando em teologia e PhD. Nós temos um aqui, PhD. Mas graças a Deus que ele é salvo. É redimido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Agora, como é que esses homens podem interpretar a mim, a você? Não tem como. Não espere isso, de forma alguma. Agora entra a mente carnal e a mente humana eclesiástica. Eu não vou entrar para esse lado. Está no quarto selo, parágrafo 180. A mente humana eclesiástica é aquela que limita o homem somente através do sistema denominacional de organização. Essa é a mente humana eclesiástica. Não pode cultuar a Deus a não ser através da igreja. Isso é outra coisa falsa do diabo. O profeta não admitiu isso. Que você só pode cultuar através da igreja. Na verdade, ele diz, está ali, na parede escrito lá: se Deus está no coração do crente, ele diz, se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa, podendo vir à igreja, ficar em casa. Ele disse ali. Mas a adoração do crente não é somente através da igreja, através do pastor, dos diáconos, através da eclesia. Não, senhor. O culto do crente, ele é livre, ele é pessoal. E culto não é só cantar, não é só orar, não é ler. O culto que agrada a Deus. Você vê, casamento, olha, o que mais prende o casamento, que sela um casamento, é compreensão. É compreender. Mas ele não compreende. Uma mulher compreensiva, ela edifica o casamento para toda a vida. Essa é a mulher sábia que Salomão se refere, que edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E compreender é culto. Compreender não é entender uma coisa difícil da parte dos outros, não é entender um esquema eletrônico, um esquema, seja lá qual for, um sistema qualquer, não é entender linguagem difícil. Compreender é compreender a fraqueza, até o nível de compreensão que o outro tem, a ignorância do outro sendo compreendida. Você pensa assim, mas se eu for tratá-lo dessa forma, eu fico pior do que ele. Porque você vê que a pessoa é ignorante. Eu casei com um homem ignorante. Eu casei com uma mulher ignorante. Então eu tenho que compreender que ela, no caso, é ignorante. E não adianta eu querer
mostrar para ele ou para ela, ao contrário, porque ela não pode compreender. Além, ela não pode chegar 1 metro na frente, como é que eu vou fazer? Então isso aí é que faz a igreja ser sólida com Cristo Jesus. Deus te compreende os anseios. Deus conhece a estrutura do homem, diz o salmista. Agora, o profeta, como Paulo, como todas as escrituras, ele crê, estabelece que há de fato um novo nascimento que muda o crente. O crente nascido de novo, o crente mudado por Deus, não pode sustentar certas ignorâncias, não. Ele não pode alimentar determinados complexos. Por quê? Porque isso não só afeta a si próprio, como também a terceiros, a outros com os quais convivem. Afeta filhos, afeta os pais. Então não há uma pessoa mais civilizada no mundo do que o crente revelado. Ora, que Paulo disse, veja, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é mariologia? É pedrologia? Essas coisas? Não, o que é isso? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, Paulo não pediu modéstia. Ele não disse, eu penso, eu acho que nós temos a mente de Cristo. Ele disse, nós, e você está entre esse nós. Isso tem que ser compreendido. Mas nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer, você não vai ser discernido por ninguém, a menos que eles também tenham a mesma mente sua. Um cristão deve ter mente celestial, pensar coisas limpas, um cristão tendo mente celestial, e essa mente celestial não simplesmente visa esse cristão. Porque moralizar, a religião moraliza. Não há gente de mais moral do que o muçulmano. Então a mente celestial não é simplesmente para moralizar as pessoas. A mente espiritual é, sem dúvida alguma, para fazer dela uma pessoa plenamente relacionada com aquilo que é celestial. Quer dizer, você é doutor em divindade. O doutor em divindade é aquele que tem mente celestial. Não é aquele que estuda a divindade. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Só um minutinho, vocês se lembram daquele fato quando Eliseu, Samaria, né, estava cercado ali, e Eliseu estava lá dentro com o seu rapaz, o Geazi, e o rapaz só via inimigo, o exército como... ele ficou alarmado, disse, meu senhor, não há mais chance. Eles estavam numa miséria terrível, cercados pelo inimigo. A mãe já estava matando o filho para comer. Até o esterco de pomba estava sendo vendido para comer. Uma cabeça seca de jumento valia não sei quantos ciclos de prata.
Veja a situação que ficou, porque eles não podiam sair fora dos seus muros. E o rapaz, o moço do profeta, estava enxergando somente com os olhos naturais. Enxergando as coisas somente pela razão. É a fase que às vezes nós somos do profeta. E nós começamos a enxergar também somente as coisas pelo prisma natural, pela razão. Mas aí Eliseu orou a Deus que abrisse os olhos dele. Ora, ele não estava com os olhos fechados. Abrisse quais olhos? Os olhos espirituais. Quando o rapaz, Deus abriu os olhos do rapaz, os olhos espirituais, ele viu um quadro completamente diferente, não foi? O que ele viu? Viu um exército, cavalos de fogo. E aquilo foi o fim do assunto. Viu outra coisa muito diferente, um quadro completamente diferente. Então o seu pavor, seu medo, aquela angústia desapareceu na hora. Se você pode ver, Isaías 53, através de olhos espirituais, e aquilo se torna um poder tão grande, tão grande. E há males que devem ser repreendidos agora por esta oração. Amém. Por esta palavra. Amém. Vamos orar. Venho cantar de um lugar eternal, longe daqui, do que é terreal. Não haverá morte nem dor no reino além. Estarei com o Senhor na nova terra, no novo céu, junto de Cristo, além do véu. Nenhuma lágrima, nenhuma dor, não mais sofrimento no reino de amor. Mesmo deserto, rosa produzirá. Gota de sangue não mais cairá. Na nova terra, no novo céu, junto de Cristo, além do véu.
florido, em frente às mansões, onde os salvos entoam a Deus canções, os portais reluzentes de ouro e cristal, eu verei ali, Pai celestial, na nova terra, no novo céu, junto de Cristo, além do véu. No futuro lar